O tema seguinte, o sétimo, é HAARP 2, H-A-A-R-P. Número 2, estocando alimentos, matador e carnificina. Está parecendo mais um tema de ficção científica. Eu não tenho as equações, como eu disse no HAARP 1. A ideia que eu tive é que uma instalação como essa, cuja sigla, por sinal, vem do inglês, né? Projeto militar do ZEUA pode ser uma arma geofísica. Eles pensam que é outra coisa, assim, diferente dessa que eu pensei. Mas se as equações que eu não tenho, não sei se apontam para emissão em radiofrequências de AM, não FM, que vazariam da atmosfera e iriam embora, em AM, que ficaria ricocheteando. Em alta potência para fritar tudo que fosse eletrônico, paralisaria o mundo. Tem uma passagem nesse livro aqui, que é um livrinho admirável, do Tim Flannery. Ele é australiano, de 56, é mais novo que eu, 2 anos. No Rio, Rio de Janeiro, né? No Brasil é Rio de Janeiro, Galera Record, 2012. No original é 2006, publicado na Austrália e Nova Zelândia. Na página 200, ele fala aqui, eu vou citar extensamente. Ele diz assim, ó: agora vamos fazer uma experiência mental. Pense em uma cidade que você conhece, imagina como seria se seus cidadãos acordassem uma manhã e descobrissem que não sai água potável das torneiras. As roupas não seriam lavadas, as descargas nos banheiros não funcionariam, a sujeira se acumularia, as pessoas ficariam sedentas rapidamente. Imagine o que aconteceria se o fornecimento de gasolina fosse interrompido. A comida não seria entregue, o lixo não seria recolhido e as pessoas não conseguiriam chegar ao trabalho. A civilização morreria. Então, se uma coisa dessa, o HAARP, servir para isso, as pessoas estariam liquidadas completamente, conforme ele mostrou ali. Eu não tinha pensado nisso, avançado nos cenários, mas essa seria a visão, só que muito mais apocalíptica. Ele não ligou com HAARP nem nada daquilo, mas supõe as duas coisas, a visão e a execução. Então, é um cenário de ficção científica, de terror científico. Não sei se tem a mínima condição de acontecer, mas quando houve aquele episódio lá nos Estados Unidos, em 11 de setembro de 2001, das 2 torres, eu fiquei pensando que se os árabes decidissem, não sei se decidiriam, os muçulmanos não são assim, mas sempre tem maluco em todo lugar. Se os malucos decidissem castigar os judeus na Argentina, em Buenos Aires, já existiria uma bomba pronta lá em Itaipu, e em Apité e Aceretá, que é a usina argentina com o Paraguai mais para baixo. Se fosse colocada uma bomba suficientemente potente na barragem de Itaipu, toda aquela água fluiria com velocidade. Eu imaginei que chegaria a Buenos Aires com 6 metros de altura e extrema violência. Destruiria a cidade, que fica à beira-rio. Então escrevi para a deputada Rita Camata, que é aqui do Espírito Santo, para ela falar isso lá com o governo e os militares.
Eu não sei se foi por coincidência, o que foi, os americanos descobriram entre os moradores árabes se existisse isso, teria que ser numa cidade próxima de Itaipu, ou no lado brasileiro, ou no lado paraguaio, ou no lado argentino. Teria que haver uma cidade ali coalhada de árabes. E de fato existia mesmo, parece que tem uma colônia lá. Eu escrevi para a deputada Rita Camacho, esposa do senador Gelson Camacho. Agora não sei se é mais senador, ficou lá muitos anos, décadas. E ela também, escrevi para ela, no caso de me ouvir, falar com os militares e os governantes. O fato é que o governo americano descobriu logo depois um punhado de coisas lá. Bom, é sonho, né? De repente é um pesadelo, mas se existe mesmo, a gente tem que pensar, porque depois da ocorrência não dá para consertar. Então, ele está lá desde... Foi eleito governador em 1982, saiu em 1986, e de 86 para cá ele está no Senado. 86 então já vai fazer 30 anos em 2016, não sei se continua. Então, ela, não sei se comunicou aos militares, o fato é que aconteceu isso. E aí existe gente competente que dispõe de domínio sobre as equações, que pode calcular se o FM seria eficiente, se o AM seria eficiente, se ele ricochetearia mesmo, e seria uma carga letal mesmo para os circuitos eletrônicos. Agora, se isso for efetivo, se alguma coisa estiver em curso, as pessoas quase nunca querem atirar em si mesmo e nas pessoas próximas, elas castigam os distantes. Então, deveria haver um projeto de salvação. Se existe um projeto de perdição pela dialética, o contrário complementar também estaria em curso. Quer dizer, um projeto de salvação, não de todos, porque se eles têm intenção de matar todos, quase todos, eles querem salvar alguns. E esses alguns seriam eles mesmos. E teria que haver um estoque de movimento, de estoque de comida sobre as montanhas, num lugar inatingível. Porque não é tanto escapar da radiação eletromagnética, a carga de potência imensa, mas é escapar da fúria das pessoas, porque se esse cenário posto pelo Tim Planner fosse efetivo, as pessoas ficariam alucinadas, famintas, sedentas e alucinadas. Elas, em primeiro lugar, destruiriam quase a vida toda. Biológico P2 e psicológico P3. Depois marchariam aí por todos os lugares. E as pessoas, para fugir dessa fúria, teriam que estar debaixo das montanhas, com portas inexpugnáveis, sistema de alimentação diária e água, energia, enfim, é um planejamento fabuloso, completamente fora de escala, ou então em navios que ficassem no alto mar, grandes navios autossuficientes, capazes de ficar meses ou anos em alto mar e com capacidade de defesa. É um bom cenário de ficção, porque não sei como poderia passar disso. Seria um abismo total as pessoas condenarem 99,99% dos seres humanos. Não sei com que tipo de pensamento. Seria um matador, a cidade se transformaria em matadores e haveria uma carnificina extraordinária, porque as pessoas estariam endofagicamente se destruindo. O estômago se consumiria e, ao fim e ao cabo, ficariam
algumas construções semi-destruídas e bilhões de cadáveres, porque não dá para escapar. A menos que as pessoas estivessem lá debaixo muito bem protegidas, é completamente impossível escapar. Não tem defesa. Porque o ser humano é engenhoso. Então, o ser humano faminto e engenhoso vai destruindo tudo pela frente. As pessoas não estudaram as multidões. Só quem fez isso, e mesmo assim sob zombaria, foi Gustavo Le Bon. As pessoas zombaram dele e ele não pôde prosseguir nos estudos, nem ninguém deu continuidade dos estudos sobre a psicologia das multidões. Então, se houvesse uma coisa dessa, onde essa gente ficaria estocada? Por anos a fio, até porque lavraria incêndio, as represas seriam rompidas, toda a infraestrutura de 12 mil anos iria para o brejo, ao sair de lá, eles veriam um mundo completamente devastado. Então, teria que ser uma coisa projetada para durar 10, 20, 40, 80 anos, até que os grupos remanescentes na Terra estivessem extintos e pudessem ser, os resíduos selvagens novamente pudessem ser conquistados. É terrível demais para imaginar. E as pessoas que fizessem isso seriam as pessoas mais malvadas, mais maldosas que jamais existiram na face da Terra. Não consigo nem qualificar uma coisa dessa. Mas, uma vez que a gente pensa, a gente fica com remorso de não colocar. Era uma coisa absurda aquilo que eu escrevi para Rita Camargo. Mas e se tivesse acontecido deles terem colocado uma bomba que explodisse Itaipu e depois as águas descendo explodiriam e a Pité e a Ciretá e desceriam sobre Buenos Aires e Montevidéu e evidentemente arrasariam as duas cidades, sobraria pouca coisa, um resíduo de 2, 5%, sei lá. Os cálculos teriam que ser feitos. Era uma situação penosa e eu tive que escrever, mesmo que não tivesse a mínima chance de ser verdadeiro, porque senão aquela coisa ficaria corroendo a minha cabeça. Então eu mandei para lá com esses resguardos, dizendo essa coisa que eu estou dizendo agora com outras palavras. Da mesma forma, esse negócio do Ra pode ser falso, mas no caso ínfimo de uma situação mínima, insignificante de ser verdadeiro, eu ficaria com esse remorso. Mesmo que eu me salvasse, que é muito difícil de imaginar, entre pensar e morrer, sempre fica o remorso. Então, é por isso que eu estou falando, mas é absurdo, totalmente absurdo, claro. Mas, fazer o quê?